Um elemento central do sonho americano é a casa própria. É um símbolo de independência, autossuficiência e a realização de tudo o que nosso país representa. Mas, e se houvesse algo à espreita na escuridão? Algo observando você e sua casa? E se esse algo ou alguém passasse as noites observando? Hoje, junte-se a nós enquanto exploramos o misterioso mundo de um escriba desconhecido e a verdade por trás do vigilante. Em 2014 foi considerado um ano notável para Derek e Maria Brodus, que haviam acabado de investir $1.300.000 na compra de uma casa. Sua bela casa no 657 Boulevard, em Westfield, Nova Jersey, era tudo o que sua família em crescimento podia desejar. Os 6 quartos proporcionariam espaço suficiente para o casal e seus 3 filhos, em um bairro a poucos quarteirões de onde Maria havia passado sua infância. Antes da mudança, a família fez reformas para modernizar a casa. Algumas demãos de tinta nova, eletrodomésticos e acessórios novos, o tipo de mudança normalmente associada a uma família que está se mudando para uma nova residência. Nesse período, a família Brodus recebeu a primeira de várias cartas bizarras que mudariam a natureza do investimento e abalaram sua sensação de segurança. Inicialmente, Derek não deu muita importância à correspondência ao abrir a carta. Tirando a ausência de um remetente, parecia ser apenas uma nota de boas-vindas de um vizinho. Ele não poderia estar mais enganado. Quando começou a ler a nota, um frio percorreu sua espinha. A natureza sinistra da saudação mal estava escondida no texto. 657 Boulevard tem sido o foco da minha família há décadas. E à medida que se aproxima do seu 110º aniversário, fui encarregado de vigiar e esperar por seu segunda vinda. Começava a nota. Estranho, excêntrico até. Mas já em uma única frase, Derek percebeu que isso não era o que ele esperava. Meu avô vigiou a casa na década de 1920 e meu pai a vigiou na década de 1960. Agora é a minha vez. Você conhece a história da casa? Sabe o que existe dentro das paredes da casa na Boulevard, número 657? Por que está aqui? Eu vou descobrir, continuou o misterioso autor da carta. A carta, de remetente desconhecido, parecia ser um membro mais recente de uma cabala geracional interessada na casa, tornando-se cada vez mais misteriosa e ameaçadora. Algumas informações pareciam impossíveis de serem conhecidas por pessoas de fora da família. Você precisa encher a casa com o sangue jovem que eu pedi? Melhor para mim. Sua antiga casa era pequena para a família que estava crescendo? Ou foi ganância trazer seus filhos para mim? Quando souber os nomes deles, vou chamá-los e atraí-los para mim. A referência às crianças preocupou especialmente o pai de 40 anos. A ideia de um estranho com sua prole fez Derek perceber que essa preocupação era maior do que parecia no início. O autor finalizou a mensagem com a mesma linguagem enigmática do texto anterior. Quem sou eu? Centenas e centenas de carros passam em frente à casa na Boulevard, número 657, todos os dias. Talvez eu esteja em um deles. Veja todas as janelas que você consegue ver da casa na Boulevard, número 657. Talvez eu esteja em uma delas. Olhe por qualquer uma das muitas janelas da casa na Boulevard, número 657, para as pessoas que passam todos os dias. Talvez eu seja uma delas. A carta terminava assim: Bem-vindos, meus amigos. Bem-vindos, que a festa comece. Seguido pelo nome que assombraria a casa dos Broados pelos próximos dias. O observador. Derek contatou as autoridades imediatamente sobre a carta, claramente perturbado pelo conteúdo e tom ameaçador. O policial da delegacia local, bastante pé no chão, parecia tão confuso quanto a família Brodus. Depois de fazer a bateria habitual de perguntas associadas a esse tipo de ameaça, como por exemplo, vocês têm algum inimigo? Quem teria acesso às informações sobre a compra da sua casa? Essa pergunta era de particular interesse para todos os envolvidos, já que 657 Boulevard nunca havia exibido uma placa de vende-se, e a compra não havia sido tornada pública no momento da chegada da carta. Derek e Maria afirmaram não ter inimigos. Eles levavam uma vida tranquila, com pouco ou nenhum drama. Sobre quem sabia da compra fora do porão,
Só alguns familiares e possivelmente os empreiteiros que trabalhavam na casa, mas ninguém saberia, ou assim pensavam. Alguém certamente parecia saber, aquele que havia assumido o apelido de O Observador. A polícia, com poucas pistas, orientou a família a ficar de olho em pessoas suspeitas e não deixar materiais de construção em lugares de onde alguém pudesse atirá-los pela janela. Sem saber o que fazer, a família obedeceu e esperou que os problemas acabassem, mas o observador estava só começando. Os antigos moradores do 657 Boulevard, a família Woods, foram perguntados se já haviam recebido cartas de alguém chamado o Observador. Sim, eles já haviam recebido uma vez. Os Woods notaram o tom semelhante da carta, mas descartaram, achando que era só um ato aleatório de alguém estranho. Enquanto a família Brodus continuava as reformas na casa, eles faziam questão de ficar atentos a qualquer pessoa suspeita. Nesse período, levavam os filhos ao quintal enquanto finalizavam os preparativos da mudança. Em breve, as cartas voltaram a chegar. Nessas cartas, o observador demonstrou saber os nomes das crianças e agradeceu por trazerem o sangue novo para a casa, além de várias outras indicações de que esse observador estava fazendo jus ao seu nome, citando exemplos das atividades da família ao redor da casa. Em carta assustadora, o observador questionou: "Já encontraram o que há dentro das paredes?" Com o tempo, eles vão descobrir nos fazendo questionar o significado. Até hoje, não se sabe se a família Brodus já encontrou algo fora do comum dentro de suas paredes. Pistas sobre a identidade do observador começaram a aparecer nas cartas, indicando que ele esteve na casa quando criança e tinha uma forte familiaridade com a estrutura da casa, incluindo algumas das frases mais assustadoras de todas as cartas até agora. Será que o sangue novo brinca no porão ou tem medo de descer sozinho? Eu ficaria muito assustado se fosse eles. É muito longe do resto da casa. Se estivesse lá em cima, não ouviria os gritos deles. A carta citava ter visto uma das crianças pintando no cavalete e perguntou se ela era a artista da família. Isso preocupou muito, pois o local onde a criança pôs o cavalete era escondido da rua e só visível por trás da casa ou do quintal do vizinho ao lado. Mais adiante na carta, o observador concluiu: "Passo várias vezes por dia. 657 Boulevard é meu trabalho, minha vida, minha obsessão." Vocês também são agora, família Brodus. Após essa carta, pararam de levar as crianças ao 657 Boulevard. A família adiou a mudança, o que preocupou o observador, que semanas depois escreveu perguntando: "Onde vocês foram?" O tempo da família Brodus no 657 Boulevard foi limitado. As cartas do observador continuaram chegando, repreendendo-os por alterarem elementos da casa e exigindo saber se eles tinham vindo para o lar por desejo de oferecer um bom lar às crianças ou por ganância. O assédio foi tão intenso que a família acabou dominada pela paranoia. Eles passaram a suspeitar de vários membros da comunidade, contando com a ajuda da polícia local, investigadores particulares e ex-agentes do FBI, experientes em identificar pessoas que queriam permanecer ocultas. Por um tempo, a família acreditou que seu vizinho, considerado excêntrico ou com esquizofrenia leve, estava por trás da campanha. A polícia chegou a interrogar o vizinho, mas no fim ele foi descartado como suspeito quando uma amostra de DNA pôde ser coletada de um dos envelopes. A amostra de DNA era de origem feminina. Assim, o lista de pessoas de interesse se restringiu a vizinhas que poderiam ter anotado as atividades da família. Mas esse grupo pequeno não levou a suspeitos claros. A investigação sobre o observador não impediu que as cartas continuassem chegando, levando Derek a pesquisar o preço de contratar operativos militares para proteger sua casa, instalar um sistema de alarme de última geração e até mesmo considerar se mudar completamente. Uma opção que eles acabariam escolhendo mais tarde. Com as cartas do observador cada vez mais perturbadoras, a família Brodus percebeu que não aguentaria viver em uma casa vigiada. Algumas correspondências recentes mostravam que a relação do observador com a casa se tornara mais complexa. 657 Boulevard está se voltando contra mim.
Ela está vindo atrás de mim. Eu não entendo por quê. Que feitiço você lançou sobre ela? Ela costumava ser minha amiga e agora é minha inimiga. Claramente, esse trecho revela que o observador não tinha certeza sobre seu papel no futuro da casa em Nova Jersey. E a família decidiu que era hora de ir embora. 6 meses após o início das cartas, os Broaddus venderam a casa. Após sair da casa, a família Broaddus processou os antigos donos, os Woods. Eles disseram que os antigos donos esconderam informações sobre a carta estranha recebida, o que poderia fazer Derek e Maria repensarem a compra da casa. O caso foi arquivado por falta de provas de que os Woods ocultaram informações intencionalmente. Com o mistério sem solução, há várias teorias sobre quem é o observador. Talvez alguém vigiava a casa, mas teve sua oferta superada pela família. Alguns sugeriram que o observador poderia ter sido criado pela própria família para chamar a atenção ou evitar as prestações da hipoteca que não poderiam pagar. Culpar a família Broaddus parece forçado, pois estavam em reformas de mais de $300 mil, e segundo quem teve contato com eles durante o recebimento das cartas, suas reações de medo pareciam genuínas. O observador obteve informações tão privadas que só poderia tê-las conseguido por observação próxima, equipamentos de espionagem avançados ou, quem sabe, algum meio sobrenatural de enxergar. O observador segue desconhecido e talvez ainda busque aquele sangue novo.